boa noite. Gratidão a todos vocês que estão chegando, a todos vocês que estão aí junto conosco mais uma noite. E hoje o conteúdo é bem bacana, é bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí esse nosso encontro de hoje. Bom, quero deixar aqui fortalecendo, o meu agradecimento, pedir mais uma vez, que agora tem mais algumas pessoas, taca o dedão aí no coração, curte aí esse nosso momento, curte aí esse nosso evento, compartilha com seus amigos que são empresários, empreendedores, com aqueles que pretendem abrir o seu negócio, com aqueles principalmente que você sabe que ele está reclamando, porque está com uma dificuldade financeira, e às vezes a dificuldade financeira é por falta de conhecimento em alguns detalhes na gestão. Então compartilha com ele para que ele venha estar conosco aqui. Hoje a gente vai entrar bastante na questão da estratégia do negócio aí, tá? Ontem a gente fez uma questão da base e hoje a gente vai para a estratégia, ok? E deixa eu explicar rapidinho, então, quem eu sou, É bem rápido, porque ontem fiz uma apresentação mais longa, mas hoje é bem rapidão. Eu sou o professor Marcos, sou formado em Ciências Contábeis, sou contador de formação e tenho a minha empresa, a Pleno Financeiro, desde 2006. Ela já passou por outros nomes, eu já assumi um cargo de controle, eu era gerente de controladoria numa empresa média, já atuei em grandes empresas, ou seja, eu tenho uma experiência aí de mais de 25 anos nessa área de financeira, contabilidade financeira. Fui professor universitário por quase 10 anos, 8 anos e alguns meses ali, dei aula na graduação, na pós-graduação. Quando era na época da graduação, eu lecionava na Universidade de São Francisco, é uma universidade referência aqui na minha região, e pós-graduação eu fazia, hoje já não tem mais a questão das aulas presenciais, mas eu fazia algumas aulas lá em Santa Rita do Sapucaí, um pouquinho longe daqui da nossa cidade, Minas Gerais, e também fazia algumas aulas na Trevisan, Escola de Negócio. A Trevisan, se eu não me engano, pelo menos era, hoje eu não sei qual que é a classificação, mas ela estava entre as 4 melhores escolas de negócio do Brasil. Bom, vamos lá, o que nós vamos falar hoje aqui, pessoal? Fazendo uma breve introdução aí. Hoje a gente vai falar da estratégia, que é o ponto de equilíbrio, a importância de nós conhecermos o nosso ponto de equilíbrio e também como identificar esse ponto de equilíbrio. E lá para o finalzinho da aula, vocês vão ver só, eu vou montar uma demonstração de resultado, aplicando todo esse conceito do ponto de equilíbrio, para vocês entenderem, na prática, como que ficaria isso tudo, para que você aplique no seu negócio e aí você saiba exatamente qual que é a venda mínima que você precisa ter na sua empresa para você, no mínimo, zerar o seu resultado. Você não vai ter nem lucro, nem prejuízo, você vai zerar. Isso que seria o ponto de equilíbrio, tá? Então, ponto de equilíbrio é aquele momento zero. Eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Você conhece seu ponto de equilíbrio? Você sabe quanto que a sua empresa precisa faturar em cada mês para que você, no mínimo, não perca dinheiro, não tenha prejuízo? Se você não sabe e você acha que isso é importante para você, hoje nós vamos estar falando sobre isso e eu tenho certeza que você vai entender, porque a gente pega esses conceitos complexos e vamos ali, de uma certa forma, esmiuçando, trabalhando, detalhando e conseguimos transformar isso numa linguagem tranquila, numa linguagem simples, para que você e todo e qualquer pequeno empresário consiga aplicar esse nosso conteúdo. Einstein falava, Gosto muito dessa frase de Einstein. Quando você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu muito bem aquilo, Então, a gente vai tentar explicar o mais simples possível, porque eu acho que a gente consegue entender bem esse conteúdo aí. Bom, vamos lá então. Antes de iniciar, pessoal, eu quero colocar aqui a importância da gente conhecer esse ponto de equilíbrio. Quando a gente conhece o ponto de equilíbrio, para a gente chegar até esse momento de ponto de equilíbrio, a gente passa por algumas fases. E uma dessas fases é a gente entender muito bem os nossos gastos fixos e a nossa margem de contribuição. Margem de contribuição é o quanto cada venda gera de dinheiro para a minha empresa. Numa empresa que a gente trabalhou, o que a pessoa fazia, Que a grande maioria faz isso. Ela pegava um produto que ela comprava, ok? Então, daquele produto, vamos pensar, ela pagava R$100 e daqueles R$100 ela aplicava 2,8 o fator para vender por 280.
Então vamos pensar, você pega, compra um produto por 100, coloca 2,8 em cima, você está vendendo por 280. De uma forma bem rápida, você está tendo lucro com uma venda que você está vendendo por 280, sendo que você pagou por 100 reais? Olha, pessoal, a princípio parece que você está vendendo bem, né? Porque você está vendendo por 2,8. Mas, dependendo da sua estrutura, a sua carga tributária, dependendo da sua estrutura de gasto fixo, 2,8 não é possível, né? Embora pareça um fator bem assim forte, né? Um fator que dá bastante lucro para a empresa, vai depender de vários fatores. E numa empresa que a gente atuou, né, que a gente foi colaborador, ela fazia isso aí, comprava por 100, aplicava 2,8 e estava vendendo, e gerando venda, gerando venda, gerando venda. E o que aquele empresário, né, o dono daquela empresa, que era o meu patrão na época, o que ele sempre reclamava? Que ele vendia, cada vez crescendo mais o faturamento, e parecia que cada vez mais ele se via sem dinheiro, numa situação delicada, cada vez mais o seu fluxo de caixa apertado, ele não conseguia pagar a conta, era mais ou menos assim, vendia na hora do almoço para comprar a janta, né? Tinha que ficar trocando duplicata, fazendo empréstimo, ou seja, não conseguia fôlego na questão financeira do fluxo de caixa. A gente analisou e a gente falou o seguinte, olha, não é suficiente 2,8. Com 2,8 dificilmente você vai conseguir vencer essa sua corrida. Você está muito cansado, né? Está faltando oxigênio para você, você está cansado. Então você tem que colocar um fator no mínimo de 3,4. Quando a gente falou isso, quase teve um treco, né? Quase faltou de vez o oxigênio para ele. Por quê? Imagine, você já está vendendo por 2,8 e de repente você tem que vender por 3,4, ou seja, comprei por 100, tem que vender por 340, é muita coisa. Vocês concordam comigo que é muita coisa vender por 340. Porém, tinha mercado, né? Era mais uma questão de entrar numa adequação. E ele entendeu perfeitamente a lógica da questão e ele entrou consciente nessa jogada, né, que 2,8 não era suficiente, que ele tinha que colocar um fator mais arrojado. Só que aí o que ele começou a observar, que aí foi o pulo do gato, né? Pessoal, as pessoas, nem todos, né, lógico, nem todos, né, tem aqueles que vão atrás de preço, mas nem todos vão somente atrás de preço, né? Muitas pessoas vão atrás do quê? Do valor que você está entregando. Então, quando você consegue demonstrar o valor que você está entregando, as pessoas elas estão dispostas a pagar um pouco mais. E aí, ele entendendo o seu mercado, ele é uma pessoa extremamente inteligente, comercial ali na veia, né? Ele pegou essa falha aí, né? Essa falha não, ele viu que tinha uma oportunidade de mostrar valor no produto dele, vendendo por 340, e a empresa dele conseguiu vender. Lógico que no primeiro mês teve uma retração na venda, né? Porque não é assim, já coloca e já começa a vender. Não é assim que já coloca o preço e já começa a vender. Ele teve lá no primeiro mês uma retração, mas depois, a empresa cresceu e hoje está top, tá top. Lembra aquela empresa que eu falei ontem para vocês? De 24 milhões no ano, hoje vende mais de 600 milhões, mais de meio bilhão, é essa empresa. Tudo foi o quê? Uma estratégia, né? Mudar o preço por mudar, eu não aconselho, pessoal, sabe? Mudar o preço por mudar, às vezes dá um tiro no pé. Você tem que entender muito bem a situação do seu mercado, a sua concorrência e principalmente qual é o valor que você vai entregar para o seu cliente. Se você consegue mostrar para o seu cliente o valor daquilo que você está entregando, ele está disposto a pagar. Então, quando a gente consegue mostrar o valor, gente, aí nós podemos colocar o preço que nós entendermos que tem o valor nosso, tá? E assim, quando a gente fala de preço de venda, o que eu coloco para vocês? Sempre coloque o maior preço possível. Aquele preço que você vai ter a sua maior margem e também que não vai encalhar o seu produto na prateleira. Ter produto mico, gente, né? Produto tá parado é dinheiro parado, tá? Então cuidado com isso aí. Mas vamos lá então, entrando agora totalmente no nosso tema, embora a gente já está no tema, mas vamos colocar aqui as nossas estratégias. Quero pedir para vocês aí, para a gente avançar, dá um print na tela, marca lá no seu store, @pleno financeiro, tudo junto, coloca a hashtag maratona vendo com lucro,
ajuda nós aí nessa divulgação do nosso trabalho, porque nosso propósito aqui é levar o máximo de conhecimento para o máximo de pessoas aí que a gente puder atingir, legal? Então já deixo aqui o meu agradecimento por você estar printando a tela e compartilhando no seu store e marcando a Pleno Financeiro. Vamos lá então, ó. Ponto de equilíbrio. Bom, basicamente, pessoal, para eu ter o meu ponto de equilíbrio, eu tenho que ter 3 passos. E observe, a aula de hoje ela está totalmente amarrada com a aula de ontem. A aula de ontem, o que que era? Eu falei da cultura, de você ter uma mentalidade de empreendedor, que você tem que separar as suas contas pessoais com as contas da empresa, que você tem que construir os seus processos, por mais simples que seja, que você tem que estruturar um plano de contas, e eu dei para você 5 grupos, né, grandes grupos. Coloquei hoje lá no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, vai para o grupo do WhatsApp. Eu coloquei lá hoje, que eu preparei hoje de manhã, né, depois que eu assisti a aula ontem à noite, e daí eu tive uma sacada e hoje de manhã eu preparei um guia prático para a construção de um plano de contas estratégico. Lembrando, o plano de contas, gente, tem que ser estratégico. Plano de contas por plano de contas não vai te resolver muito a vida. Ajuda, mas não é isso que vai te trazer insights e soluções. Então eu criei hoje de manhã e já disponibilizei, algumas pessoas já pediram lá no direct do WhatsApp, e é só pedir. Se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá e pede, eu quero guia prático para a construção do plano de contas estratégico. Às vezes aqui dá uma falhada também. Mas vamos lá. Vocês vão ver que a aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. Lembra? Eu estou mostrando para vocês um método. A gente começa estruturando a base, agora a gente começa a levantar as paredes, até a gente concluir com as análises, ok? Então vamos lá. Qual que seria esse primeiro passo? Vou tirar aqui o nosso papelzinho que esconde aqui, ó. Eu não sei se está claro para vocês, mas aqui, ó, gastos fixos, tá? Então, ó, o passo 1, eu tenho que determinar meus gastos fixos. O que são meus gastos fixos? Aqueles que não crescem na mesma proporção das minhas vendas. Então, o meu aluguel, a papelaria, às vezes a minha folha de pagamento, né, as pessoas do administrativo, tudo aquilo que é bem estático, né, o IPTU, que não vai evoluir com a minha venda. A gente conversou bastante sobre isso aqui ontem. Basicamente, é pegar o conceito da aula de ontem e colocar aqui esses valores do gasto fixo. Você vai ter que conhecer a sua totalidade de gasto fixo. Esse é o passo 1 para a gente chegar aqui, ó, no nosso ponto de equilíbrio, tá? Lembrando que eu cito o aluguel como gasto fixo, mas é lógico, cada um precisa entender a sua realidade. Se você está com uma loja dentro do shopping, muito provavelmente o seu aluguel, parte é fixo, parte é variável. Essas questõezinhas aí, pessoal, tá na aula 1, né, que não está gravada, quem estava aqui participou, entendeu. E se alguém tiver alguma dúvida conforme for conversando, vai colocando aí que depois a Suzy ela passa para mim e eu vou respondendo. E detalhe, pessoal, quando eu vou colocando algumas situações aqui, eu quero deixar isso aqui bem assim claro. Não é porque o Marcos está falando que tem que ser assim. Não, eu estou dando um exemplo que pode ser que energia elétrica seja um gasto fixo. Mas se eu estou dentro de uma indústria, a minha produção consome energia. Quanto mais eu vendo, mais produção eu vou ter, mais energia eu vou consumir. Muito provavelmente, porque muito provavelmente eu preciso entender, você precisa entender a sua operação. Muito provavelmente a energia não vai ser um gasto fixo, vai ser um gasto variável, tá? Mas, feitas essas ressalvas aí, vamos avançar. Primeiro ponto aqui, ó. Primeiro passo para a gente identificar o nosso ponto de equilíbrio. Eu tenho que conhecer meus gastos fixos, o total deles. Quanto que eu tenho que pagar de conta se eu vender ou não vender, né? Então, esse mês aqui de abril, não fiz nada de venda. Quanto que eu vou ter que pagar de conta? Vendendo ou não vendendo do gasto fixo. Não estou falando de boletos, de compras que eu fiz. Não, da operação minha, do mês, ok? Qual que é o passo 2? Vamos lá aqui, ó. Eu deixo dessa forma aqui, ó, já escrito, já coladinho. Por quê, pessoal? Facilita. Se eu for ficar escrevendo aqui, minha letra é difícil, viu? Letra de professor nem sempre é bonita. Segundo passo, ó, primeiro passo, gasto fixo, eu tenho que entender.
O segundo passo, eu tenho que entender a minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, pessoal? Eu vou explicar detalhadinho na próxima folha aqui, mas basicamente, margem de contribuição é o que sobra de cada venda que eu faço. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um produto que eu vendo pelo preço de venda dele de R$100, eu tiro aqui, ó, então, preço de venda, eu tiro o quê? Todos os meus gastos variáveis, que quanto mais eu vender, mais vão ser escalados, o meu custo do produto, a comissão, o imposto, taxa de maquininha, ou seja, vendo por 100, gasto 70 de gastos variáveis, o que me sobra aqui, ó, nessa primeira linha? R$30. Então, 100 menos 70, sobrou 30. Quantos R$30 eu preciso fazer para conseguir pagar os meus gastos fixos? A margem de contribuição vai ser esses R$30. Então eu tenho que chegar na minha margem de contribuição unitária, tá? Tem várias formas, deixa eu já deixar claro aqui, tem várias formas da gente achar o nosso ponto de equilíbrio. Eu vou mostrar uma para vocês, né? Porque senão a gente ia ficar aqui até 11 horas, meia-noite, 2 horas da manhã falando. E qual que é o próximo passo, gente? É o próprio ponto de equilíbrio, é eu aplicar o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, ó, primeiro, eu encontro o volume dos meus gastos fixos. Eu preciso saber isso, eu tenho que ter clareza. E lembrando, gente, não é, eu acho que, é mais ou menos, deixa eu ver que lado que o vento está. Gente, não é se, é preciso. Porque vocês estão fazendo uma conta, um cálculo, que vai determinar o quanto a sua empresa tem que vender, que vai determinar o quanto você tem que perseguir e buscar de faturamento. Então não é, eu acho, não, preciso, meu gasto fixo tem que ser pá. Essas informações, nós empresários temos que ter na ponta da língua. Se você não tem isso ainda, você vai ter que estruturar, conhecer, e para quando chegar alguém e falar para você, quanto que você tem de gasto fixo? Pá, não é nem A, nem B e nem eu acho, não, é exatamente aquele valor. Qual é a sua margem de contribuição? O cálculo que eu vou mostrar para vocês é sobre a unidade, né? Eu vou achar uma questão de unitária. Mas tem outras formas da gente fazer cálculo também. Em cada venda que eu faço, eu tenho tantos de margem de contribuição. São informações que nós precisamos ter. Se você não tem, é bom você começar a olhar os seus números, buscar essas informações, construir essas informações para que você faça essas continhas. E use um ponto de equilíbrio. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Meu ponto de equilíbrio é, eu tenho que falar ele exatamente. Vamos avançar para a gente entender um pouco mais? Vou virar a folha aqui, hein? Essa hora é muito chata. Opa, hoje foi mais fácil, eu aprendi. Ontem eu sofri para virar. Vamos lá então, pessoal. Primeiro conceito aqui, ó, pegando o que a gente acabou de falar, tá? Gastos fixos, base da aula 1, ó. Ontem a gente falou desses gastos fixos no momento que a gente estruturou o plano de contas. Vocês vão entender no próxima folha aqui, deixa eu ver se é a próxima. Não vou mostrar. É surpresa. Na próxima folha vocês vão entender o porquê que eu montei aquele plano de contas daquela forma estratégica. Lembra que eu falei que o plano de contas tem que ser estratégico? É por isso que eu montei daquela forma e vocês vão entender hoje. Receitas, gastos variáveis, eu encontro minha margem de contribuição, gastos fixos, resultado da minha operação. Simples assim uma demonstração de resultado. E aqui embaixo, depois do resultado da operação, os valores não operacionais, que são aqueles empréstimos, financiamentos, investimentos, e na última linha, o meu resultado final. Qual resultado é o mais importante? Os dois são importantes porque os dois vão influenciar no nosso caixa, mas eu vou olhar primeiro o meu resultado operacional, porque eu quero saber o quanto a minha operação está gerando de resultado e se esse resultado que ela está gerando está conseguindo compor, né, pagar todos os demais gastos que são não operacionais da minha empresa, que é um investimento, que é um parcelamento, que é um empréstimo, ou seja, aí a gente vai entender. Mas vamos lá. Então, ó, gastos fixos. Primeiro ponto que a gente tem que buscar, né, o primeiro passo, base da aula 1. É lógico que na aula 1 de ontem eu não mostrei valores, mas eu estou supondo aqui, tá? Eu estou colocando aí que a minha empresa tem um gasto fixo de 4 mil, que é a internet, é a energia, é a água, eu pago lá um aluguel da minha sala, né, do meu espaço.
Estou supondo valores, ok? Mas você tem que saber isso aqui, ó, na ponta do lápis. Centavos, gente. É centavos. A gente não está aqui achando, né? De achar as coisas, né? Não, nós estamos trabalhando aqui com questões sérias, com questões importantes, que vão determinar o sucesso ou não do nosso negócio. E eu acho que todos nós aqui queremos o sucesso do nosso negócio. Então, ó, você vai ter que conhecer bem preciso isso aqui. No meu exemplo, R$4.000. Margem de contribuição é a segunda parte aqui, ó. Como que eu vou identificar essa margem de contribuição? Pessoal, existe um cálculozinho, depois eu pego essa bagunça aqui, tá? Existe um cálculozinho que eu vou fazer, ó. Como que é esse cálculo? Margem de contribuição é igual preço de venda unitário, eu vou ter que pegar meu preço de venda unitário, menos gastos variáveis unitário. Então, quando eu pego meu preço de venda unitário e diminuo meus gastos variáveis unitário, eu chego na onde? Na minha margem de contribuição. O exemplo que eu falei, vendo por 100, tem um gasto variável de 70, qual que é a minha margem de contribuição? 30. É simples assim, Marcos? Sim, é simples assim. Tem gente que gosta de complicar, né? Tem gente que gosta de complicar. Eu já gosto de simplificar, de facilitar. Por que eu vou complicar se eu posso facilitar? Tem gente que já pensa diferente. Para que eu vou simplificar se eu posso complicar? Só tomar uma água aqui, senão eu não consigo acabar. Eu tive um patrão, isso ó, de contabilidade. Há muitos anos atrás, ele tem o escritório dele até hoje, eu trabalhei com ele, e ele falava o seguinte, né? Ele chamava meu nome é Marcos Rogério, poucos me conhecem por Rogério. Ele me chamava de Rogério. Rogerinho, você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que falar que é difícil. Se é uma coisa que você faz em 15 minutos, você tem que falar que você faz em 2 horas, porque isso tem valor, né? Você demorou para produzir aquilo. Você fez em 15 minutos, mas vende que você levou 2 horas, porque isso tem valor. Isso, eu falo para vocês, há 20 anos atrás, que quando ele falou isso para mim, fazia todo sentido, né? Tinha que ser difícil, né? Aquilo que é difícil, nossa, tinha um valor tremendo. Gente, hoje em dia não. Hoje em dia é o seguinte, é o inverso. Quanto mais simples, quanto mais fácil você conseguir levar uma solução para o seu cliente, mais valor tem, né? Você vai estar apresentando algo que talvez ele ia ficar lá anos tentando resolver e você, em 10, 15, 20 minutos, um dia você resolveu. Isso tem muito mais valor do que era o pensamento antigamente. Então, hoje eu gosto de aplicar isso aqui, ó. É fácil assim, Marcos, é só eu pegar o meu preço de venda, entender toda a minha estrutura de gasto variável, fazer um menos o outro e chegar na margem de contribuição unitária? Sim, é isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, ó, margem de contribuição é igual 100 do meu preço de venda, menos 70 dos meus gastos variáveis, margem de contribuição 30. O que eu estou falando aqui, pessoal? O que eu estou falando? Que de cada venda que eu faço, R$30 fica, vamos dizer assim, guardado para eu pagar o quê? Esses meus gastos fixos. Cada venda que eu faço, está me sobrando R$30, que eu vou ter que fazer X vendas para chegar nesse valor e pagar todas as minhas despesas. Isso é o ponto de equilíbrio. Pegou a sacada? Acredito que sim. Vamos lá então, ó, ponto de equilíbrio. Como que vai ser o ponto de equilíbrio, pessoal? Olha que simples que é, ó. E as pessoas complicam, né? Olha que simples, ó. Ponto de equilíbrio é igual total dos meus gastos fixos, dividido por quê? Pela minha margem de contribuição unitária. Então, se eu pego, então, 4.000 e divido por 30, eu chego no meu ponto de equilíbrio? Sim. Ó, vou tirar aqui agora, ó. Pronto, já tirei toda a estratégia aqui simples para vocês, ó. Ponto de equilíbrio, R$4.000 de gasto fixo, dividido por 30, que cada venda me traz, eu tenho que vender o quê? 134 unidades. Puxa vida, então quer dizer que se eu vender 134 unidades no mês, eu zero a minha operação, eu não vou ter nem lucro nem prejuízo? Deixa eu só pegar aqui. Sim, é isso mesmo. Então, ó, 4.000 dividido por R$30 dá 133,33. Eu tenho certeza que vocês talvez não enxerguem aqui, mas vai dar 133,33.
Por que eu arredondei para 134? Porque eu estou trabalhando com peça, né, com uma unidade, então não tem como eu quebrar lá, né? Então eu vou vender 133 e pegar uma peça lá e vou dividir em 3 e entregar um terço para o meu cliente. Não, não é assim, eu vou entregar uma outra mais uma peça. Então eu preciso vender 134 peças para eu pagar todo o meu gasto fixo e o meu gasto variável que já está computado aqui. Simples assim? Sim, simples assim. Por que nunca ninguém falou isso pra gente? Não sei, eu estou contando agora e já contei isso em outras aulas. Se você procurar no nosso YouTube, você vai ver que eu tenho aulas muito similares a essa, entregando valores, conteúdo com valores igual a esse, né? Rico, com propriedades, né? Que nem eu estou entregando aqui agora, com simplicidade. Por quê, Marcos? Porque esse é o meu propósito, é pegar conceitos complexos, transformar numa linguagem simples para que todos os pequenos empresários, médios empresários, o grande eu nem vou colocar nessa conta porque ele já tem estrutura de pessoas muito qualificadas lá, mas os pequenos, os micros, os médios empresários entenderem e aplicar na sua empresa, porque isso gera um valor tremendo. Se você sabe que você precisa vender 134 unidades de um produto para você atingir o seu ponto de equilíbrio, isso não te ajuda, não te dá um norte para você desenvolver o seu comercial, desenvolver as suas vendas, colocar metas para o seu vendedor? É lógico, pessoal, é lógico que você também não vai colocar uma meta de venda de 134, porque também a empresa, qualquer empresa tem que ter o quê? Tem que ter lucro, certo? Toda e qualquer empresa tem que ter lucro. Se eu não tenho lucro, eu não vou conseguir ficar tocando a minha empresa, porque só de ficar ali pagando boleto, eu imagino que alguns aí já estão cansados, né? Querem lucro, querem dinheiro no bolso. Então é lógico que eu não vou colocar 134, aqui eu só estou mostrando o ponto de equilíbrio. Você pode colocar uma meta, então eu quero uma meta de vender 180 unidades. Quanto que eu vou ganhar se eu vender 180 unidades? É só você pegar 180 unidades vezes R$100, vai dar um X de faturamento. 180 unidades vezes R$70, né, que é o seu gasto variável, vai dar um X de gasto variável. Um menos o outro, você vai chegar na sua margem de contribuição. Subtrai o seu gasto fixo, você vai saber o quanto que você vai ganhar. Vamos fazer a continha aqui, vá? Ó, 180 unidades vezes 30 de margem, cada venda me gera R$30, eu vou ter um total de margem de contribuição, né, no total, de 5.400. Menos 4.000, que é o meu gasto fixo, eu vou ter um lucro de R$1.400. É lógico que esses números são totalmente hipotéticos, né, são só simulações aqui para eu apresentar para vocês. É simples assim? É simples assim. Marcos, eu estou marcando tudo, mas eu vou ter mais alguma coisa depois? Pessoal, eu já falei ontem, eu vou colocar aqui de novo. Para todos aí que estão acompanhando, acompanharam ontem, acompanharam hoje, estão lá no grupo do WhatsApp, eu vou liberar no último dia um e-book com todo esse conteúdo detalhado, escrito por mim, né? É um material bem bacana que a gente está terminando de produzir ele, né? Conforme vai dando as sacadas aí durante o dia, durante o momento que eu estou montando a aula, eu vou acrescentando, eu vou colocando. Então é assim, pessoal. Quem está acompanhando, para vocês que estão aí, entra lá no grupo do WhatsApp. No último dia eu vou liberar para vocês esse e-book, tá? Façam as suas anotações aí e depois o e-book complementa. Além do e-book, o que mais que o Marcos vai entregar? Só isso, Marcos? Não, eu vou entregar uma calculadora do preço de venda. Preço de venda é amanhã que a gente vai tratar. Então, ó, eu estou construindo todo um conceito. Falei da base, estou colocando aqui algumas estratégias. Amanhã a gente vai tratar sobre preço de venda. Preço de venda é o que vai determinar isso aqui, ó. O quanto tem que vender, quais são meus gastos variáveis, e aí eu consigo ter uma precisão na minha margem de contribuição. Quanto mais precisa a minha margem de contribuição e preciso aqui em cima, pessoal, vocês vão ter, como posso dizer, uma máquina de gerar dinheiro na mão de vocês. Por quê? Porque vocês vão saber que quanto mais vocês venderem, vocês vão ganhar dinheiro. Aí você deixa de se preocupar com valores, com números e foca onde? No comercial. Aonde que é o mais importante o pequeno focar suas energias? Eu sempre falo, gente, é no comercial, né? Você tem que ter toda uma estratégia, tem que ter tudo isso muito bem alinhado para que você
consiga se concentrar no seu comercial. Não entendam errado, o que eu sempre falo? Foque no comercial, mas não abandone o seu financeiro. Então não abandone o financeiro. Monta essas estratégias e aí você persegue na sua meta lá. Vamos lá aqui, pessoal. Bom, antes da gente avançar, tá fazendo sentido o que a gente está colocando? O pessoal tá tendo dúvida aí? Tem alguém colocando alguma dúvida? Tem? Então quem está deixando dúvida, pessoal, a Suzy está marcando aqui, daqui a pouquinho eu já vou começar a tratar elas, tá? Mas tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo enxergar, né? Por isso que eu gosto do presencial, né? Eu sou um professor de sala de aula, eu sou um professor de aula presencial. Quando você está na aula presencial, você está olhando para as pessoas, vendo o rosto dela, a expressão facial. Você sabe se ela está viajando na maionese, se ela está entendendo, se ela está ali compreendendo. E isso tudo ajuda no meu trabalho como o professor ali, porque eu vou mudando conforme eu percebo que a turma está respondendo. Aqui, infelizmente, eu não tenho muito isso. Então eu preciso do feedback de vocês. Faz sentido? Vocês estão conseguindo pegar a sacada aí que é algo que todo mundo vende como complexo, mas a gente consegue colocar de uma forma simples e aplicar até na pequena empresa, até no microempresário? Consegue sim, gente. Dá um trabalhinho? Dá. Não vou enganar vocês também que, estralou o dedo, tá com as informações. Não, não é assim. Você vai ter um trabalho de estruturar, de desenvolver, de criar, né? Mas uma vez criado, gente, aí é só você focar em outras coisas, em outras estratégias. Vai mantendo o controle, vai mantendo as coisas atualizadas, mas o seu foco daí não é tanto isso aí. Aí você já tem essa estrutura estratégica gerencial com você. Vamos lá então.